Bom, boa noite para quem eu não dei boa noite. Ah, o Vitor está lá, não tinha te visto, tá vendo? Valeu, então. Então nós vamos retomar aqui a discussão com o Borges, no Pierre Menard, autor do Quixote. Com a pergunta derradeira, que tem a ver com questões de atribuição e de autoria da literatura. É claro que o conto do Borges e toda a literatura do Borges geraria uma infinidade de discussões. O Otávio quase fez a gente ficar aqui mais uma hora na semana passada. Mas há questões às quais eu voltarei ao longo da aula, mas partindo deste problema levantado pelo Borges. Menard, talvez sem querê-lo, enriqueceu, mediante uma técnica nova, a arte fixa e rudimentar da leitura, a técnica do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas. Essa técnica de aplicação infinita nos leva a percorrer a Odisseia como se fosse posterior à Eneida. E o livro Le Jardin du Centaure, de Madame Henri Bachelier, que é a personagem do conto, como se fosse de Madame Henri Bachelier. Essa técnica povoa de aventura os livros mais pacíficos. Atribuir a Louis-Ferdinand Céline ou a James Joyce a imitação de Cristo não é suficiente renovação dessas tênues advertências espirituais? Se vocês estão lembrados, eu falava na semana passada do problema da atribuição e da autoria como um problema basicamente de crítica. O Borges brinca com isso no conto, lendo a mesma passagem do Quixote e do Quixote do Menard, que são exatamente iguais, dando sentidos diferentes aos dois textos. Como se a intenção dos autores fosse outra, a legibilidade dos textos fosse outra, justamente ou unicamente por causa do nome que os textos carregam, Menard e Cervantes. Quando a gente fala no Júlio Cortázar, que é o tema da aula de hoje, há um problema de saída que surgiu nos últimos 25 a 30 anos, que é: Cortázar é um bom escritor ou é um péssimo escritor? Qual o lugar do Júlio Cortázar na literatura argentina? Eu conversava com o Rodrigo antes, e ele dizia: você viu que tem gente que acha o Cortázar muito ruim? Eu vi, tenho acompanhado essa discussão há uns 10 anos, e vou ler a seguir um desses textos que defende essa tese de que Cortázar é um escritor péssimo, e um escritor menor da literatura argentina, escrito por um professor brasileiro que mora nos Estados Unidos, dá aula na Universidade de Tulane. Antes disso, eu acho que eu preciso explicar o porquê eu escolhi o Cortázar. Algumas pessoas me disseram na última semana: eu só venho na Virginia Woolf porque o Cortázar não me interessa. O Cortázar, acho que para quase todo mundo, é um escritor de iniciação à literatura, ou a um outro nível de literatura. Esse foi o meu caso. Essas edições aqui, do Último Round e A Volta ao Dia em 80 Mundos, eu comprei, acho que em 2003 ou 2004, nas livrarias Curitiba, do Shopping Miller, em Joinville. Eu tinha acabado de sair do ensino médio, e o Cortázar, para mim, foi uma grande descoberta. Eu já reli esses livros infinitas vezes, me acompanham desde lá, há 15 anos, portanto.
Lembro de ter lido alguns desses textos às escondidas, por causa das imagens que os acompanham, né? E de não ter entendido muita coisa. E, ao mesmo tempo, de ter descoberto outros autores e outras questões da cultura a partir do Cortázar. Questões que, então, morador de uma cidade de 40 mil habitantes, no interior de Santa Catarina, uma ilha, e eu me sentia realmente ilhado culturalmente, questões que eu ignorava. Então, o primeiro motivo para escolher o Cortázar é uma afinidade letiva que tenho com ele, mesmo no aspecto da barba que ele adotou, de uma compreensão da literatura bastante parecida, e uma afinidade política também, que não é novidade para a maioria aqui, mas que comparto com o Cortázar. Mas nem todo mundo pensa como eu, como é o caso desse professor, que se chama Idelber ou Idelber, não sei, Avelar. Nesse texto de 2012, alguém conhece? O autor. É famosinho, né, nas redes sociais, cumpre um papel de crítico político isentão, né? Sempre tentando encontrar um lugar confortável em cima do muro. Você está gravando, mas dane-se. Enfim, quando eu li esse texto pela primeira vez, então 5 ou 6 anos depois de ter conhecido mais a fundo a obra do Cortázar, me causou certa estranheza. Primeiro, por uma abordagem um tanto desrespeitosa, que não cabe bem num texto de crítica. Dá para fazer isso de maneira muito mais refinada, eu comprei a intenção do texto de maneira muito mais refinada, e por uma certa arrogância do crítico em relação ao texto literário, que também me parece um caminho interessante, além de recair num procedimento que é: ninguém conhece tão bem sobre esse autor quanto eu, porque eu leio os críticos argentinos. Ninguém no Brasil escreve tão bem sobre ele como os críticos argentinos. Ele chega a dizer em determinado momento: os críticos argentinos não necessariamente são verdadeiros, mas nesse caso sim, e eu estou com eles, e referencia a sua posição a partir de críticos muito famosos, mas retirando frases de contexto e esquecendo de outras coisas que esses críticos disseram também sobre o Cortázar. Vamos dar uma olhadinha bastante superficial no texto, que é o que ele merece, e depois a gente parte mais a fundo para a obra do Cortázar. Então, esse subtítulo já é uma coisa medonha, né? Cortázar tem para a literatura argentina a importância que tem Renato e seus Blue Caps para a música brasileira. Mas a notícia velha de 30 anos insiste em não chegar. Imagine um hipotético doutorando argentino apresentando na Universidade de Buenos Aires um projeto de tese que comparasse as obras musicais de El-Chan e Pixinguinha. Certamente, esse hipotético estudante seria considerado um doido, varrido ou desavisado por qualquer brasileiro com o mínimo conhecimento da nossa música. Isso não quer dizer, claro, que El-Chan não tenha valor. Tem, e muito, dentro do seu contexto. Mas, jogando numa comparação com Pixinguinha, você provavelmente perde a chance de dizer algo relevante sobre qualquer um dos dois. Isso aqui é completamente falso, do ponto de vista teórico. Não é porque elitista, preconceituoso. E daí já dá para dizer que é exatamente o contrário daquilo que o Cortázar entende por literatura. A gente pode
demarcar essa distância entre o crítico e o autor que está sendo criticado. O Tom Zé é bastante pitoresco e às vezes um tanto maluco. Sim, ele é inteligentíssimo e um dos maiores artistas da música brasileira. Experimental, antenado, ainda hoje. E uma das coisas mais lúcidas que eu vi o Tom Zé fazer foi num programa popular, no Jô Soares, em que ele explicava a música atonal a partir do funk carioca. Não adiantaria fazer isso através de outros referenciais naquele programa, naquele contexto. Mas o Tom Zé conseguiu. E ficou até conhecido por esse episódio da grande massa. Então não me parece que falar de temas não considerados elevados pela cultura acadêmica seja um demérito. O problema é a abordagem que se dá ao tema, né? Sempre. Então, os nomes de Cortázar e Borges são mencionados na mesma frase e, às vezes, até analisados comparativamente em teses, como se pertencessem à mesma galáxia do universo literário argentino. Não só pertencem, como o conto que nós vamos analisar hoje foi publicado pelo Borges. O Borges teceu comentários elogiosos, apesar de ver alguma falha de estilo, reconhecia um talento inegável no Cortázar. Foram contemporâneos. O Cortázar é um grande leitor de Borges. Há interseções entre a literatura de um e a literatura de outro. Então, mais uma vez, esse argumento não se comprova na realidade dos textos. Então, o texto, basicamente, vai dizer que no Brasil a gente lê o Cortázar como se estivesse nos anos 60, mas a crítica de hoje já não dá o mesmo valor ao Cortázar, porque ele é um escritor menor. Depois vai falar do conceito de valor, fala aqui de outros autores. É engraçado que cite o Roberto Arlt, porque o Cortázar considera como um dos seus mestres, pelas histórias de Lunfardo, né? As histórias de uma língua nacional, história de rufiões, de prostitutas, mas tem esse viés de uma literatura. Não sabia. Então, dizer que o Roberto Arlt, o Macedônio Fernandes, o Jorge Luiz Borges e o Juan José Sarre são escritores de primeira grandeza, não deve anular a figura de um Cortázar. Não há qualquer relação lógica entre uma coisa e outra. São escritores diferentes, com preocupações literárias diferentes, escrevendo para públicos diferentes e de lugares diferentes, né? Lembremos que o Cortázar se torna o escritor que é em Paris e não na Argentina, né? Então, o Cortázar na Argentina, volta a falar do Renato e seus Blue Caps. E aqui é a parte em que ele fala dos críticos, que, obviamente, quando se escolhe citação, a gente escolhe, quando se é um mau crítico, se escolhe citações para concordar com o argumento, né? Nunca para citações que me desmintam. Como tenho perfeita consciência de que ainda não chegou ao Brasil a notícia de que Cortázar era um escritor menor na Argentina, e trata-se de uma notícia que já tem 30 anos, pelo menos, compartilho aqui o juízo que sobre ele fazem alguns dos críticos escritores argentinos que, com mais atenção, se debruçaram sobre a tradição literária de seu país, para que não pensem que estou mentindo. César Aira,
o mais prolífico romancista contemporâneo argentino, escreve que Cortázar é um escritor para adolescentes. E o César Aira dirá ainda que o melhor do Cortázar se equipara ao Borges ruim. Na avaliação de Ricardo Piglia, depois de todos los fuegos el fuego, já não escreveu mais, dedicando-se exclusivamente a repetir seus velhos clichês e a responder às exigências estereotipadas de seu público. Se isso aqui vale para o Cortázar, vale para 80% dos escritores insensados na literatura contemporânea. Um Saramago, que vocês falavam aqui antes, o Saramago, o Caim do Saramago, um texto horrendo se comparado ao Evangelho segundo Jesus Cristo, justamente porque recai em clichês. O melhor Saramago, para mim, é o primeiro dos contos, do Objeto Quase, e do texto que a gente leu aqui no outro curso, no ano de 1993. Mas o Saramago que ficou conhecido foi o que encontrou uma fórmula que lhe permitiu ser um escritor, né, profissional, já tardiamente. Sobre o Jogo da Amarelinha, Beatriz Sarlo, a mais reconhecida crítica argentina de hoje, acho que a grande verdade desse parágrafo são os adjetivos que ele emprega aos críticos. De fato, tudo isso é verdade, né? O César Aira, o Piglia, a Beatriz Sarlo. Escreve que é um romance que sofreu enormemente a passagem do tempo. Para Tomás Abraham, ou Abraham, não sei como eles dizem, um dos principais filósofos do país, o romance está escrito para candidatos de agência de turismo cultural. Uma perfumaria Fritex de aeroporto. Eu poderia continuar citando indefinidamente. Não é um juízo sobre o qual haja grande polêmica. Alto lá. A polêmica existe quando alguém discorda. E estou aqui para isso. Eu não vou me delongar nesse texto, porque o argumento é basicamente esse, que vai se repetindo. O texto, de fato, criou alguma polêmica por aqui, como é de se esperar, e quando alguém escreve um texto desse, está visando a polêmica, ainda mais nesse tom, né? Muito mais do que a crítica especializada. Ele cita um ou outro conto, mas faz aquilo que eu já mencionei aqui, que o Benjamin fala de sobrevoar o texto. Que é olhar o texto de um aeroplano e não estar disposto a cortar o matagal que se vê de cima, a foice. Entender o texto, entender o escritor, entender os seus procedimentos. E como a gente tem feito, nas últimas 2 aulas foi assim, hoje a gente vai tentar entender os procedimentos do Cortázar e como aquele conto brevíssimo, que é a continuidade dos parques, serve de epítome para a obra do Cortázar. Epítome é a síntese, o sumo da obra, né, reunido em 3 parágrafos. E aquilo que define o Cortázar como escritor. Alguém já leu o Cortázar? O que vocês leram do Cortázar? Só li um livro de contos lá no Bestiário. Bestiário. E confesso que eu não gostei muito. O que mais? Os Invernos. História de Cronópolis e Famas, as aulas de literatura, o Jogo da Amarelinha. Engraçado, eu trouxe esse mundo de livros e deixei a minha edição do Jogo da Amarelinha em casa. Está nas Armas Secretas, né? As Barbas do Diabo, o Perseguidor. Sim. O Antonioni gravou sob o título Blow Up, né? As Barbas do Diabo. O Cortázar dizia, isso do cinema, me permita um parêntese,
Cortázar tem uma frase que eu acho genial, que eu gostaria de escrever somente takes. Quando ele fala em takes, fala tanto do jazz quanto do cinema. Que é essa coisa do improviso e, ao mesmo tempo, uma única tomada que dê conta do aspecto narrativo. E me parece que a continuidade dos Parkers tem essa profundeza, o Cortázar consegue chegar ao objetivo, mas isso perpassa toda a obra, não é? Os contos do Cortázar prendem o leitor, de certo modo, como um filme é capaz de fazer. O Éden Perseguidor é um bom exemplo. Sim. Eu vou ler alguns trechos, vocês me desculpem por fazer a leitura, mas como já disse aqui antes, estou com problemas de scanner e de um computador bastante velho, mas que me serve. Eu vou ler trechos de 3 textos, do conto breve Seus Arredores, alguns aspectos do conto e alguns textos que estão na obra crítica do Cortázar, né, nessa edição da obra crítica, organizada pelo Saul Sosnovsky. Então, do conto breve e Seus Arredores. É uma tentativa de definir o que para o Cortázar seria a poética do conto. E começa assim: certa vez, Horácio Quiroga tentou um decálogo do contista perfeito, cujo mero título já vale como uma piscada de olho para o leitor. Se 9 dos preceitos são consideravelmente prescindíveis, o último me parece de uma lucidez impecável. Imagine que o relato só tivesse interesse para o pequeno ambiente de seus personagens, dos quais você poderia ter sido um. É a única maneira de obter a vida do conto. São palavras do Quiroga, que me foi sugerido até por um amigo, o Vanderlan, como um dos autores possíveis para esse curso, né? Então, imaginar que o relato exista por si mesmo como a invenção de um outro mundo que independe de contextos, de situações extraliterárias, que o relato existe por causa do pequeno ambiente de seus personagens, dos quais qualquer um dos leitores poderia ter sido um. É isso que faz do relato, do conto breve, aquilo que ele é, né? É isso que prende o leitor. A noção de pequeno ambiente dá seu sentido mais profundo a este conselho, diz o Cortázar. Ao definir a forma fechada do conto, o que em outra ocasião chamei de sua esfericidade, mas a essa noção une-se outra igualmente significativa, a de que o narrador poderia ter sido um dos personagens. Ou seja, a situação narrativa em si deve nascer e se dar dentro da esfera, trabalhando do interior para o exterior, sem que os limites do relato sejam traçados como quem modela uma esfera de argila. Em outras palavras, o sentimento da esfera deve preexistir de algum modo ao ato de escrever o conto. Como se o narrador, submetido pela forma que assume, existisse implicitamente nela e a levasse à sua tensão extrema, o que constitui justamente a perfeição da forma esférica. A situação narrativa deve nascer não de motivações externas, mas do próprio conto. A forma do conto é análoga à forma de expressão literária. Então, quando Cortázar fala do Roberto Alt, diz que aquelas histórias só poderiam ser contadas daquela maneira. Imaginemos que um Borges tenha tentado contar aquelas histórias. Como você apontou antes, um Borges extremamente cerebral não teria a forma de expressão necessária para aquela história.
como um conto do Cortázar, só pode ser escrito pelo Cortázar. Não tanto por causa do tema, mas porque o tema do relato não se separa da sua forma. E existe, de alguma maneira, anteriormente à escrita do relato. Eu bati muito nessa tecla nas aulas sobre a poesia como forma de pensamento, que ao texto literário precede um pensamento, uma estrutura de pensamento, uma concepção de mundo que se expressa quase que mecanicamente, quando o escritor achou já a sua voz, na literatura. Então, a missão a cumprir. Vejam de quem ele vai falar. Estou falando do conto contemporâneo, digamos aquele que nasce com Edgar Allan Poe e que se propõe como máquina infalível destinada a cumprir sua missão narrativa com a máxima economia de meios. Então, máquina infalível destinada a cumprir sua missão narrativa com a máxima economia de meios. O que caracteriza o conto breve é a economia dos meios, e o meio do conto breve é a linguagem. O lugar por onde o conto acontece é a linguagem. A economia da linguagem é fundamental para o conto. Me parece óbvio que as narrações arquetípicas dos últimos 100 anos nasceram de uma impiedosa eliminação de todos os elementos privativos da novela e do romance, os exórdios, circunlóquios, desenvolvimentos e outros recursos narrativos. Ele fala dos contos contra o relógio, que um bom conto é um conto contra o relógio, não só para quem lê, mas para quem o escreve. O mais assombroso nos contos contra o relógio é o fato de potencializarem vertiginosamente um mínimo de elementos, provando que certas situações ou terrenos narrativos privilegiados podem se traduzir num relato de projeções tão vastas quanto a mais elaborada das novelas. A importância de um texto não se dá nunca pela sua extensão. Criticando os autores rioplatenses, o Cortázar dirá em outro lugar que eles dizem pouco com muito. Essa coisa de florear demais o relato, de maneira que aquilo poderia ser dito em 2 ou 3 linhas e há capítulos inteiros para dizer a mesma coisa. Que para o Cortázar é culpa dos espanhóis. Na literatura espanhola, o seu mau barroquismo, porque é um barroquismo em Quevedo, por exemplo, que o Cortázar elogia, mas essa prolixidade que atrapalha a comunicação literária. Um conto precisa de uma vida independente, que o leitor tenha ou possa ter a sensação de que, de certa maneira, está lendo algo que nasceu por si mesmo, em si mesmo e até de si mesmo, em todo caso com a mediação, mas jamais com a presença manifesta do demiurgo que é o escritor. Quando a gente lê um conto, ou qualquer obra literária, o que o Cortázar fala aqui do conto é mais uma poética da literatura do que uma poética específica do conto, é que o autor desapareça e o texto exista em sua autonomia. Que o leitor perceba o texto como texto e não como produto da mão aurática de alguém. Bom, isso... Diga. Professor, você está falando, você me perdoa, vou mandar na minha cabeça. Você falou do relógio, eu estou com a insônia do Graciliano, o tic-tac, mas o Graciliano é tudo isso, né, que você está falando? Bom, é um ótimo escritor, né? Um Guimarães Rosa também. A gente tem grandes contistas no Brasil, né? A gente tem grandes contistas. E olhem só
esse pequeno trecho. O indício de um grande conto me é dado por aquilo que poderíamos chamar de sua autarquia. O fato de o relato se ter desprendido de seu autor como uma bolha de sabão se desprende do cachimbo de gesso. Isso é lindo. Como uma bolha de sabão se desprende do seu cachimbo de gesso. O conto tem a sua esfericidade como forma fechada, funciona de uma determinada maneira, mas é uma bolha de sabão. Um conto pode ser estourado a qualquer momento, né? Dando fim àquilo que havia se formulado. Uma autarquia. Como funciona uma autarquia? O que é uma autarquia? As regras a si mesmo. Uma universidade, esperamos que assim continue no Brasil, é uma autarquia federal, que rege a si mesma, que tem poder sobre o seu próprio orçamento. A universidade recebe repasses do governo federal, mas o governo federal não tem ingerência sobre o orçamento da universidade. É o conselho universitário quem decide. A presença das polícias na universidade é tão discutida porque a polícia é uma instância do Estado. A universidade é uma autarquia, tem vida própria. Então, conto como algo que tem vida própria, que rege a si mesmo na sua dinâmica interna. Isso é muito importante para entender o conto. E vejam, desde já, que o Cortázar não é só um escritor de contos. Cortázar pensa o conto e lê o conto. Ele fala aqui do Poe, e o livro Final de Jogo foi escrito mais ou menos no mesmo período em que ele traduz as obras completas do Poe em prosa. Ele é convidado pelo Fernando Ayala, um amigo, a fazer esse trabalho, contratado pela universidade na América Central, em que o Fernando Ayala lecionava. O Cortázar sempre viveu com dificuldades financeiras e ele vai à universidade, faz esse trabalho. O livro quase não circula, porque, segundo ele, eram tomos grossíssimos e muito caros, mas dá ao Cortázar a oportunidade de conhecer toda a obra em prosa do Poe, e dá origem a um outro texto que é Poe, o poeta, o narrador e o crítico, que foi incluído como prefácio a essas traduções. E o que nos interessa aqui é a seção sobre o contista. Vejam, Poe percebeu, antes de todos, o rigor que exige o conto como gênero, e que as diferenças deste com relação ao romance não eram só uma questão de tamanho. Poe descobriu imediatamente a maneira de construir um conto, de diferenciá-lo de um capítulo de romance, dos relatos autobiográficos, das crônicas romanceadas do seu tempo. Compreendeu que a eficácia do conto depende da sua intensidade como acontecimento puro. É o acontecimento, como nós vimos lá na primeira aula, que rege o conto. Mas antes do acontecimento, a sua ambientação. O acontecimento está em situação de submissão à ambientação para o Poe. A coisa que ocorre deve ser intensa. Aqui Poe não se colocou estéreis questões de fundo e forma. Era lúcido demais para não perceber que um conto é um organismo, um ser que respira e palpita, e que sua vida consiste, como a nossa, em um núcleo animado inseparável das suas manifestações. O que ocorre em O Demônio da Perversidade, que é um conto do Poe. Um homem cede à necessidade de confessar seu crime e confessa. Casos assim se dão com frequência, mas só os Poe e os Dostoiévski
conseguem situar suas narrativas no plano essencial e, portanto, efetivo. Então, a economia da linguagem de não ter arestas. O conto não tem arestas, o conto não tem nada excessivo. Claro que me refiro, como diz Cortázar, me refiro aqui ao conto moderno, ao Poe, me refiro aqui ao conto moderno, Poe, Borges, Cortázar e Companhia Limitada. Um bom conto não tem sobras. O conto existe como forma naquilo que ele é, e tudo no conto é importante. Não é como um romance com longas descrições, não é como uma novela, é um conto. E o Cortázar reconhece que a sua vida literária se deu propriamente como contista, embora tenha escrito poemas. O primeiro livro de sucesso, de algum sucesso do Cortázar, é Os Reis, que é uma retomada do mito de Minotauro. E é um poema dramático, um poema longo, mas o Cortázar diz que aquele livro é a voz de um outro, como se ele não fosse o autor do livro. Agora, tenha muito orgulho de ter escrito aquilo, mas não é o que ele é enquanto escritor. Cortázar se firma como escritor com a publicação dos contos. E com o Jogo da Amarelinha, a grande questão que levanta aqui o Idelber Avelar e a Beatriz Sarlo é sobre o Jogo da Amarelinha, que alguns chamam de pirotecnia do estilo. Porque mudar a ordem, como na tabela inicial que o Cortázar propõe, começando pelo capítulo 73 e aí em diante, não muda o sentido do texto, ou não mudaria o sentido do texto. Essa é uma questão verdadeira ou não para a crítica literária? Faz diferença se vai mudar ou não o sentido de O Jogo da Amarelinha? Para dizer que faz diferença, a gente teria que descobrir o sentido do Jogo da Amarelinha. Qual o sentido do Jogo da Amarelinha? Do que fala o Jogo da Amarelinha? O Grupo da Serpente. Os exilados latino-americanos estão em Paris. Tem o nosso Ligreira, se não me engano, não é isso? Isso. E apaixonado pela maga, que na verdade é a Lucia, que é uma uruguaia, não é verdadeiramente uma argentina. E a Lucia tem o cabelo, não é? Que é o bebê, que depois vai morrer. E tem as intercessões do Morel, né? Isso, do Morel. Tem, enfim, os encontros fortuitos, que a gente discutiu isso no Nádia de Breton, não é? Esse Paris, inclusive, a Nádia de Breton, ele caminhava pelo em francês é masculino, pelo Pont Neuf, não é? E até ali a praça de Dauphine. Uhum. A gente viu a casa, né, e aí ele faz da Nádia. Paralelo, porque ele desce pela Rue de la Seine e pega o Pont des Arts até o outro lado. E ali que é quando ele vai procurar a maga e etc. E tal. Então tem esse tema do encontro. Aí você está eu estou contando a história. Contando o enredo. Né? Estou contando o enredo. É um enredo. Um enredo que é perguntável, mas continua basicamente o mesmo. Nisso os críticos têm sentido, têm razão. Mas o sentido do texto, o significado do texto, para mim, pelo menos... Tem as discussões todas no Grupo da Serpente, entre o jazz, entre a política, sim, o surrealismo, as paixões paralelas, uma apaixonada pela outra. Aí tem toda essa trama, né? Quer dizer, enfim... A grande questão A grande questão do Jogo da Amarelinha, que é uma literatura de dilaceramento, de fragmentação, em que tudo importa e nada importa ao mesmo tempo. E o sentido se dá no próprio texto, e não é um sentido ulterior, transcendente ao texto, mas o fato de que aquele texto existe. Esse é o sentido do Jogo da Amarelinha.
Porque eles estão buscando uma experiência que seja absoluta, aquela coisa toda. Isso nunca é encontrado, óbvio, nunca vai encontrar, mas eles estão, concordo com você, de laceramento, né? Porque eles estão ali se rasgando atrás disso e, enfim. Então, ler aquele texto esperando um sentido desvelador, uma literatura com fundo moral. Sim, mas é um problema de leitura e não de escrita. Se o sentido muda ou não, isso quer justamente dizer que o que importa é o texto enquanto materialidade, não aquilo que ele está dizendo. E talvez esteja aí o problema de certa crítica que surge nos anos 90. Não sei. Posso estar errado também, né? O Cortázar segue aqui nesse ensaio sobre... Até entender esse texto, o problema é o seguinte: nós latino-americanos, em Paris, quer dizer, aquela ideia do centro e da periferia, talvez hoje tenha mudado isso, mas isso ainda está presente, quer dizer, muita gente se exilando, muita gente de morar, saindo do Brasil hoje, desapontado. Se a gente olha para o Brasil com os olhos, não é isso do modelinho brasileiro, ou seja, você se vê muito mais como um francês, um europeu, do que a classe média, a classe alta brasileira. Isso tudo também está no próprio texto, né? Porque eles estão andando por Paris, mas um bando de latino-americanos meio que perdidos, quer dizer, sem um chão. Que a gente não consegue nem mesmo se reconciliar com o próprio país em que a gente vive. Esse é um sentido que está presente, ou latente, pelo menos no texto. E ele volta para cá e enlouquece, quer dizer, volta para cá, volta para a América Latina, volta para a Argentina. Esse divórcio que ainda existe, quer dizer, isso está no texto também do Cortázar, a gente pode discutir isso. Sim. Que o objeto aqui não é o jogo da amarelinha, né? Que mereceria um curso. Não, é importantíssimo isso para a gente perceber uma das passagens fulcrais da leitura do Cortázar, né? Daquilo que ele é como escritor. E algumas coisas que ele aponta sobre o Poe, esse texto aqui está na pasta de textos teóricos, vocês podem consultá-lo quando quiserem. Algumas coisas que o Cortázar aponta sobre o Poe, como a ausência de realismo propriamente dito, porque o real está subordinado à esfericidade do conto, o cultivo da solidão por inadaptação e a busca de absolutos, tudo isso aparece também no Sr. Cortázar, né? que era um solitário, teve uma vida, claro, foi casado e tudo, mas dizia que conseguia viver sozinho por longos períodos de tempo. E que sempre sentiu uma certa inadequação. Na entrevista que eu coloquei lá para vocês, diz assim: olha, eu tenho atividades em que eu estou com os amigos numa mesa e me vem aquela vozinha dizendo: por que você não está em casa ouvindo um disco? que produziria muito mais efeito. É bom lembrar que o Poe achava que o conto, entendia o conto como um momento de dominação do leitor. Que por uma hora ou duas, o escritor tinha a alma do leitor nas mãos. O Cortázar concorda com isso, acha que o conto é esse momento de dominação do real pelo fantástico. Embora o real não exista enquanto tal, apenas como ideia, mas é a capacidade da literatura tomar por completo a atenção do leitor. Todo mundo conseguiu ler a Continuidade dos Parques? Esqueci. Me fala, depois da aula, exatamente depois da aula, você vem aqui, eu te mando por e-mail. Então, Continuidade dos Parques é um texto arrebatador. Você mandou quando esse? Esse está lá faz 2 semanas. Mas é o texto base, né? Continuidade dos Parques.
E os textos paralelos, textos críticos, eu tenho colocado ao longo da semana, mas muita coisa eu coloquei hoje. Falei aqui antes, para quem estava, uma pasta que eu tinha 10 anos no meu computador, precisei revirar, esqueci de colocar, precisei arrumar os títulos dos arquivos, que estavam com aqueles códigos 2695378, eu não sabia o que era o quê, e me deu algum trabalho, né? Mas vamos para a continuidade dos parques, que é o que nos interessa. Repito, se alguém quiser saber sobre a biografia do Cortázar, a biografia sobre isso, falou que saiu uma recentemente. Sim. A mãe, o pai que some de casa quando ele tinha 6 anos. É uma vida bastante conturbada. Ele nasce ocasionalmente em Bruxelas, no período da invasão alemã. 26 de agosto de 1914. Diz que teve um nascimento bélico, né? Porque a mãe dava à luz enquanto ouvia as tropas nazistas. Mas foi casual, porque o pai dele era economista e estava a serviço em Bruxelas. Ele diz bem como poderia ter nascido no Panamá ou em qualquer outro lugar. Retorna à Argentina, o pai sai de casa quando ele tem 6 anos e vive em Banfield. Ele diz, a gente fala Banfield, mas é Banfield. Um subúrbio do subúrbio de Buenos Aires, à época ainda com ruas não pavimentadas, quase que um bairro rural. Vive até os 17 anos. E tem uma vida... Bom, o curso que ele fez dava o direito de ser professor de quase tudo. Não era professor de letras, mas professor em letras. E durante muito tempo ele deu aula de educação cívica. Mas surge a oportunidade de dar aula na província de Mendoza, numa universidade pequena, que precisava de professores, e ele vai dar um curso de literatura francesa, e depois, nos anos 40, decide sair de Buenos Aires. E não se considerava ainda um exilado. Apesar de ser visto sempre como um escritor no exílio, ele só se sente exilado nos anos 70, passagem dos anos 60 para os 70. Quando de fato voltar a Buenos Aires, voltar à Argentina, representava um risco. E vive em Paris, na Itália. Aliás, os textos do Poe, ele traduz na Itália, porque era mais barato viver na Itália, segundo ele, do que na França. Mas se vocês quiserem saber mais, podem ir atrás, assistir a entrevista ou ler qualquer texto biográfico. Vamos lá fazer o que a gente tem feito com os outros textos, que é a parte que mais me interessa, que é ler o texto aqui em sala. Tinha começado a ler o romance uns dias antes. Depois o largou por causa de negócios urgentes, voltou a abri-lo quando voltava de trem para o sítio, ia se interessando lentamente pela trama, pelo desenho dos personagens. Nessa tarde, depois de escrever uma carta para o seu procurador e discutir uma questão de parcerias com o administrador, voltou ao livro na tranquilidade do escritório que dava para o Parque dos Carvalhos. Instalado na sua poltrona favorita, de costas para a porta que o incomodava com uma irritante possibilidade de intrusões, deixou que sua mão esquerda acariciasse várias vezes o veludo verde e começou a ler os últimos capítulos. Sua memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos protagonistas. A ilusão do romance se apoderou dele logo em seguida. Gozava do prazer quase perverso de ir se separando, linha a linha, daquilo que o rodeava. E, ao mesmo tempo, sentir que sua cabeça repousava confortavelmente no veludo do encosto alto. Que os cigarros continuavam ao alcance da mão, que do outro lado das vidraças, o ar do entardecer dançava sob os carvalhos. Palavra a palavra,
absorvido pelo sórdido dilema dos heróis, deixando-se levar pelas imagens que se coordenavam e ganhavam cor e movimento, ele testemunhou o último encontro na cabana da colina. Primeiro entrava a mulher. Paremos aqui. Nós temos um primeiro parágrafo bastante longo, ou metade desse parágrafo. Somos apresentados a um personagem, não nomeado, mas cujas características podemos intuir. Quem é esse personagem que lê? Um livro, também não sabemos o título. Como se esses detalhes não importassem no fim das contas. Se fosse possível traçar um perfil desse personagem, que perfil seria? Sobre quem nós temos pouquíssimas informações. Parecendo o Otávio. Quem? O Otávio? Explique-se. Você tem uma poltrona de veludo em casa, Otávio? Eu estou tentando ver se eu compro. Eu vejo ele sempre acariciando alguma coisa. Que ficou estranho isso. Bom, mas acho que não é o Otávio. E no fim vocês vão saber por quê, porque o Otávio é um bom leitor, né? A gente sabe disso pelos últimos meses. Só a explicação do jogo da amarelinha já valeu, né? Como um leitor que lê e sabe falar a respeito do livro. E tem o tema do escritor também, hein? Do Moraes Moreira, que é o escritor do livro, que o Bolanho depois vai na trilha do Cortázar também. Bom, agora eu vejo. Então tem um Cortázar... Vejam, quem disse que o Cortázar é ruim, Exatamente. não pode dizer que um escritor como Roberto Bolanho é um grande escritor, porque o Bolanho só existe como existe por causa do Cortázar. O que ele faz em Detetives Selvagens, em Putas Assassinas, são procedimentos muito próximos do Júlio Cortázar. E até há alusões muito claras ao Cortázar. Então, voltamos ao Borges. De que maneira aquilo que a crítica nos diz sobre determinado autor, questões de autoria e atribuição, de que maneira isso influencia a nossa leitura do texto? É claro que, conhecendo um autor, nós percebemos cacoetes de estilo. Mas se lêssemos esse texto como tendo sido escrito por qualquer outro autor, você disse que leu a Silvino Ocampo, que seja Silvino Ocampo, que seja um Rubem Braga, quem a gente quiser, leríamos esse texto do mesmo modo como lemos, sabendo que é do Cortázar? Isso depõe contra o que o próprio Cortázar entendia como literatura, como instância autônoma, que existe por si mesma, e não interessa quem está escrevendo, interessa o texto, a qualidade do texto, como autarquia. Voltando ao personagem, nós temos esse leitor interno do texto, que tem uma atitude mais ou menos passiva diante do livro. É quase a caracterização de um leitor pequeno burguês que usa a literatura para um momento de descanso, confortavelmente em sua casa, os cigarros à mão, numa poltrona confortável, acaricia o livro como se o livro fosse um objeto de prazer, sem necessariamente ser lido, ou antes da leitura já proporciona algum prazer, porque aquilo denota um ritual a ser cumprido. Esse sujeito recostado, que trata dos seus negócios antes da leitura. Então, um homem de negócios, pequeno burguês, recostado numa sala confortável,
fecha a porta porque a intromissão lhe causaria problemas, ele não gosta de ser impedido nos momentos de descanso. Eu imagino o sujeito fumando seu charuto, muito tranquilo, mandou a mulher ficar na sala, as crianças não incomodarem, aquele arquétipo de um pequeno burguês, assim, bem babaca, né? E é esse sujeito que está lendo. E é interessante que, de costas para a porta, deixou que sua mão esquerda acariciasse várias vezes o veludo verde e começou a ler os últimos capítulos. Então, tinha começado a ler o livro dias antes e o deixou. Agora começa a ler os últimos capítulos. Que é um procedimento de leitura de quem não está muito preocupado com o desenrolar da história, mas em descobrir o final. Sua memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos protagonistas, a ilusão do romance se apoderou dele logo em seguida. Nesse primeiro nível, o texto é de fácil lembrança. Mesmo tendo lido dias antes, ele ainda... Oi? Consegue acompanhar depois de um tempo? Sim. Não importa tanto onde ele vai começar a reler. Porque a história não interessa. Interessa aquele momento prazenteiro. E é um prazer perverso que vai separando linha a linha o leitor daquilo que o rodeava. Então a leitura se torna um instrumento alienante. É um leitor fechado em seu próprio mundo, o mundo que ele mesmo construiu, em que só ele habita, e o mundo ao redor, mesmo o lugar para o qual ele está de costas e fechado, como as árvores, os carvalhos à frente, é um mundo do qual ele está separado. E prestem atenção, a ilusão do romance se apoderou dele. É um leitor engolido pelo livro, que uma vez tendo sido possuído pelo texto, perde sua própria autonomia. Não é um leitor, nesse sentido, que possa se fazer cúmplice do narrador, ou mesmo do escritor, porque perde sua capacidade de refletir sobre o texto. A ideia de leitor cúmplice aparece no Cortázar, justamente no Jogo da Amarelinha, no capítulo 79. Vamos parar aqui um pouco a leitura, dar uma olhadinha lá. É um trecho que o narrador atribui ao Morelli, né? 79, 73, tô longe. Esses livros grandes demais. Muito bem. Estamos chegando. Assim. 79. Nota pedantíssima de Morelli. Vai tecer algumas considerações sobre a estrutura de um romance. 79 do Jogo da Amarelinha e o Rayuela. O papel do escritor, Então comecemos aqui nessa última nota a respeito da criação de um romance. Estranha a autocriação do autor por sua obra. Se desse magma que é o dia, submersão na existência,
queremos potenciar valores que anunciem, por fim, a antropofania, né, a manifestação do humano, que fazer com puro entendimento, com altiva razão racionante, quase kantiano aqui, desde os eleastas até a data o pensamento dialético teve tempo de sobra para nos dar seus frutos. Nós os estamos comendo, são deliciosos, fervem de radioatividade. E no final do banquete, por que estamos tão tristes, irmãos de 1950 e pico? Por que não nos sentimos satisfeitos com certo tipo de literatura que nos é apresentado? Porque somos leitores passivos. Para apreciarmos de fato a literatura, uma outra nota aparentemente complementar. Situação do leitor. Em geral, todo novelista espera de seu leitor que o compreenda, participando de sua própria experiência, ou que recolha uma determinada mensagem e a encarne. O novelista romântico quer ser compreendido por si mesmo ou através de seus heróis. O novelista clássico quer ensinar, deixar uma marca no caminho da história. Possibilidade terceira, a de fazer o leitor um cúmplice, um camarada de caminho, simultaneizá-lo, né? Tornar o leitor uma instância simultânea ao texto, posto que a leitura abolirá o tempo do leitor e o trasladará ao do autor. Assim, o leitor poderia chegar a ser copartícipe e co-sofredor da experiência por que passa o novelista. E no mesmo momento e da mesma forma, a estética é inútil. Só vale a matéria em gestação. A imediatez de vivências transmitida pela palavra, é certo, mas uma palavra a menos estética possível. Daí a novela cômica, os anticlímax, a ironia, outras tantas flechas indicadoras que apontam ao outro. Para esse leitor, meu semelhante, meu irmão, a novela cômica, e que é o Ulisses, deverá transcorrer com esses sonhos nos quais a margem de um aquecer, tá certo? Não vai acontecer, né? Trivial, decidimos uma carga mais grave, nem sempre alcançamos. Que nem sempre conseguimos nos separar, né? Nos desentranhar. Bom, então, o objetivo do Cortázar como contista, embora isso seja atribuído ao Morelli, como uma espécie de alter ego do narrador, é encontrar esse leitor cúmplice, ou forjar a sua literatura de tal modo que o leitor cúmplice apareça com o texto, de maneira simultânea. Então, vejam, o caminho natural pensado para a literatura é um ato de pensamento, um ato de criação para Cortázar na Remington, ou no computador, ou no papel da padaria, em qualquer lugar, a transformação daquilo num texto literário acabado, sua publicação e a chegada, em algum momento, até um leitor que consumirá o texto passivamente. Esse é o caminho quase que natural de boa parte da literatura, pelo menos de uma literatura de consumo. A literatura cor-de-rosa, os romances Sabrina, né? A literatura policial B, né? Aquela literatura policial mal feita, com seus clichês todos, os best-sellers, em que é possível fazer o que este leitor interno do texto faz, ler o começo e ler o final e já está bom, né? Não precisa ler o resto.
Eu acho que eu já contei aqui que quando eu era criança, minha mãe assinava a revista Seleções. A revista Seleções mandava aqueles livros. Quem conhece a revista Seleções? Porque eu sinto que às vezes eu falo isso, dependendo do público, eu estou falando de outro planeta, né? Eu gostava das piadas de caserna, veja só que criança sem perspectiva na vida. e casos da vida real também tinha. É uma literatura, vejam, os títulos, os temas da revista são todos muito populares e com essa temática da vida cotidiana e desinteressante. Bom, desinteressante para a gente, mas a revista vendia muito, né? E vinha, vez ou outra, um livro, que se tinha 3 ou 4 romances, best-sellers, creio que alguns editados para caberem ali, em que as narrativas eram basicamente as mesmas. E o tom, o estilo também era o mesmo, talvez por culpa da tradução. Tudo meio plasmado, numa voz muito igual, com personagens planos, sem muito desenvolvimento psicológico, ou mesmo das tensões do romance. E parece que eu era aquele leitor que os romances esperavam naquele momento. Um leitor ingênuo, um leitor que se deixa tomar pelo texto, um leitor que tem dificuldade em exercer uma suspensão da descrença conscientemente. Então, o texto literário exige uma suspensão da descrença. Por um certo tempo, eu vou acreditar que aquilo de fato está acontecendo. Mas um leitor como eu, aos 9, 10 anos, é incapaz disso, porque a linha divisória entre ficção e realidade ainda não se definiu muito bem. Então nós somos tomados pelo texto, como que devorados pelo texto, num avesso do que deveria ser a leitura, né? de mastigar o texto num gesto antropofágico. Esse leitor ideal do Cortázar, o leitor como cúmplice, não existe no conto. Não é? Esse sujeito que está lendo recostado na poltrona é o sujeito eu criança. É um leitor absolutamente passivo, encantado pela edição do livro. Aqueles livros não eram tão bem cuidados assim, não tinham capa de veludo, mas capa dura, uma sobrecapa. Livros decorativos. Eu conheci um casal uma vez, isso está indo para o YouTube, vai me dar problemas. Um casal uma vez que tinha aquela sala asséptica, sabe? Branca, parecia que não morava ninguém ali. E uma estante que eu queria ter na minha casa e nunca terei, uma estante toda branca, enorme, tomando uma parede extensa no apartamento, com uma dezena de livros, uma dúzia de livros, cuidadosamente colocados na prateleira, como sinal de cultura. Acho que aquilo significa cultura, livros de decoração. E havia alguns livros que o dono da casa me dizia ter lido, até me emprestou uma vez, um livro horroroso, abominável, que é Não Somos Racistas, do diretor de jornalismo da Globo. Me diga o que você acha. E há livros que a gente julga pela capa, né? Então, certamente o julgamento foi como o livro merecia. Mas, então, é o tipo de leitor que lê tanto um livro de ficção como um livro pretensamente de jornalismo, como se tudo o que se diz constitua uma verdade, que é incapaz de compor uma leitura crítica de um texto. Bom, o Cortázar está me dizendo isso, mas eu sei que em tal texto ele fez tal coisa, isso aqui não está de acordo com a teoria do conto,
Ou o escritor lá, o professor que mora nos Estados Unidos me disse que o Cortázar é ruim. Então, se o Cortázar é ruim, é isso mesmo, e eu não preciso lê-lo. Não tira a contraprova das ideias, nem dos textos. É um leitor não pensante. Diga, desculpa. Eu queria perguntar no texto anterior, só uma dúvida aí. Você não traduziu novela, mas não é romance, vai? Você inventou romance? Novela não é romance. Novela é um gênero intermediário. É novela. Novela é um gênero intermediário que, para o Cortázar, a diferença está na intensidade. A diferença entre a novela e o conto é a intensidade. É essa aparação das arestas para que o relato tenha uma economia de linguagem tal que transmita a sua mensagem de maneira a tirar o fôlego do leitor. E que tem essa virada surpreendente, uma ambientação apropriada. Então, esse sujeito que lê é quase um espelho invertido do Funes, o memorioso. Sua memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos protagonistas. O Funes, como vimos na outra aula, é o sujeito capaz de lembrar tudo, mas incapaz de pensar a respeito daquilo que lembra. Ou quando pensa, esse pensamento é ineficaz. E aí nós entramos num outro momento. Vejam que aqui não há o que havia nos outros contos que a gente leu. Não há uma captação da benevolência do leitor, não há uma instância introdutória, não há um mandato de autoridade, o sujeito não diz, olha, eu sou incapaz de contar isso, apesar de ser uma autoridade, como no Pierre Menard. Aqui se vai direto à trama. É essa economia de linguagem levada à última instância. Há uma passagem, ele testemunhou o último encontro na cabana da colina, que é uma cena do texto em que ele está detido. Primeiro entrava a mulher desconfiada. Então, aqui a gente tem um primeiro momento, a apresentação do leitor interno do texto. Agora a passagem para uma narrativa interna do texto, como uma caixa chinesa ou uma boneca russa, Você vai abrindo e tendo surpresas. Primeiro entrava a mulher desconfiada, agora chegava o amante, com o rosto arranhado pela chicotada de um galho. Ela estancava admiravelmente o sangue com seus beijos, mas ele recusava as carícias, não viera repetir as cerimônias de uma paixão secreta, protegido por um mundo de folhas secas e atalhos furtivos. O punhal se aquecia contra o seu peito, e por baixo pulsava a liberdade à espreita. Um diálogo ofegante corria pelas páginas como um arroio de serpentes, e sentia-se que tudo já estava decidido desde sempre. Até as carícias que enredavam o corpo do amante, como se quisessem retê-lo e dissuadi-lo, desenhavam abominavelmente a figura de outro corpo que era necessário destruir. Nada foi esquecido, álibis, azares, possíveis erros. A partir desse momento, cada instante tinha o seu emprego minuciosamente determinado. Aquela dupla revisão impiedosa só se interrompia para que uma mão acariciasse uma face. Começava a anoitecer. Então aqui há um outro narrador. O texto vem em continuidade, mas como se um outro narrador se interpusesse para nos contar essa história que está dentro da outra história. Esse recurso narrativo tem por nome metalepsis, em que histórias vão se imbricando dentro da história e, por fim, o real toma conta do
ficcional e o ficcional toma conta do real. Que as coisas se confundem. Por isso, um dos críticos que eu coloquei lá na pasta, um bom título seria Contiguidade dos parques e não apenas Continuidade dos parques. Se os ambientes existissem simultaneamente e não apenas em sobreposição. Analepse? Não. Metalepse. Metalepse. Que está muito bem explorada, esse recurso está muito bem explorado pelo Gerard Genette, escritor e teórico da literatura. Aqui nesse texto intermediário, alguns veem uma paródia ao romance policial. Vejam o tom em que isso é dito. Nada foi esquecido. Álibis, azares, possíveis erros. Cada instante tinha o seu emprego minuciosamente determinado. Já fosse previsível o final do enredo. Como se aquilo que se está contando só pudesse alcançar um fim pré-determinado, como é o romance policial. Romance policial vem com um crime, um elenco de suspeitos, uma investigação e, por fim, o desenlace, né? O Cortázar dizia que o mau conto policial, ou mau conto fantástico, incluiria no crime uma mão fantasmática saindo da lareira, com explicações de gerações passadas, que é um excesso de fantástico desnecessário para o conto. Mas isso é uma parte. Começava a anoitecer, e vejam como o tempo da narração muda. Se até aqui é um tempo passado, o sujeito lia, entrava a mulher, primeiro entrava a mulher, nas duas instâncias até agora é um tempo passado. E de repente, agora, ainda que seja um tempo passado que vem a seguir, é um passado que se presentifica na leitura. Agora, sem olhar-se, rigidamente presos à tarefa que os esperava, se separaram na porta da cabana. Ela devia seguir pela trilha que ia para o norte. Na trilha oposta, ele se virou por um instante para vê-la correr com o cabelo solto. Correu também, parapeitando-se. É isso mesmo? Parapeitando-se. O tradutor achou Desculpem a expressão, e vai para o YouTube. Não posso nem falar mais palavrão, né? Desculpem a expressão, senhoras e senhores, mas a minha avó dizia: tirou do cu com palitinho, né? Minha avó tinha coisas ótimas. Tem ainda, né? Então, parapeitando-se atrás das árvores e das sebes, até distinguir na bruma, cor de malva do crepúsculo, a alameda que ia até a casa. Os cachorros não deviam latir, e não latiram. Vejam, não deviam e não fizeram. É impossível fugir do determinismo da história. É uma visão determinista de mundo deste leitor que o acompanha num tipo específico de literatura. O administrador não devia estar àquela hora e não estava. Subiu os 3 degraus da varanda e entrou. Através do sangue galopando em seus ouvidos, lhe chegavam as palavras da mulher. Primeiro uma sala azul, depois uma varanda, uma escada tapetada. No alto 2 portas. Ninguém no primeiro aposento, ninguém no segundo. Vejam a tensão que vai se instalando. A porta do salão, então um punhal na mão, a luz das vidraças, o encosto alto de uma poltrona de veludo verde, a cabeça de um homem na poltrona lendo um romance. A partir de um encosto alto de uma poltrona de veludo verde, essas últimas frases
nós temos uma outra instância do texto, que é o leitor externo. Por quê? Se o texto tem uma estrutura cíclica, começa com o sujeito lendo na poltrona, termina com o sujeito lendo na poltrona. O que me garante que ao ler essa história, eu, leitor externo, não esteja também sujeito a entrar nesse círculo. Eu estou lendo a história de alguém que está lendo uma história que acaba sendo sobre a dele, sobre a própria história e que pode ser a minha. Então o leitor se torna não um leitor passivo, mas um leitor em tensão permanente, porque não sabe se o homem morreu e porque não sabe se pode morrer. Então, se o conto é uma esfera e há um magma no conto, como diz o Cortázar, a esfera da superfície é o primeiro nível narrativo. Este homem que está lendo numa poltrona. Há uma história submersa, que é a história deste romance que ele está lendo, essa metanarrativa. E há a metalepsis, que é essa intrusão do real e do ficcional, que é a camada mais profunda do texto. Então, é uma bolinha de gude com várias camadas, ou uma cebola, se preferirem. Eu não gosto do termo cebola, porque cebola faz chorar muito facilmente, não é o efeito que esse conto nos dá, né? E se desmancha também muito facilmente. Me parece que é algo muito mais sólido, algo muito mais sólido nesse texto, que é preciso aprender, e eu não sei se a gente consegue aprender totalmente. Agora, de onde vocês acham? A gente perguntou quem é esse leitor, né? De onde vocês acham que o Cortázar toma essa história intermediária? Bom, tem muito. Dependendo da leitura que tiver, é um outro texto. E o texto que toma participação na vida, como o Quixote ocupou a vida do Menard, né? Mas há um texto, há um livro do Lawrence, o D.H. Lawrence, D.H. Lawrence, que é isso mesmo. Você leu esse livro? Não. Você leu? Você quer contar o que acontece, por favor? Aqui a gente faz assim, quem já leu, conta como é. Então a história é: Constance e Melos planejam a morte de um marido que é um sujeito inútil, que passa o tempo lendo. Que é o Mr. Clifford, que é da alta burguesia, um sujeito notável, muito culto, que é um leitor de contos fantásticos e de mistério. Mas o que está acontecendo com ele é a estrutura de uma história fantástica e de mistério, o plano de um assassinato, de que ele não tem consciência. Vamos ver, isso está aqui. Claro que não de maneira idêntica, mas está aqui. Uma história previsível, uma história com final determinado, ele vai morrer, e os arquétipos estão todos lá. Há um livro do Júlio Cortázar, que é Todos os Fogos do Fogo. E a ideia central do livro, dos contos que compõem o livro, é: todos os fogos que eu vejo são o mesmo fogo. Toda a experiência humana é a mesma experiência. Todos os parques que eu vejo são o mesmo parque. São representações temporais diferentes
mas que nos fazem, de certa maneira, estar no mesmo tempo e espaço o tempo inteiro. Alguém chamou isso de Cortázar quântico, mas foi nos anos 70, o que fazia algum sentido. Hoje é tudo quântico, né? Coach quântico, vitamina quântica, o que mais? Amor quântico. Professor de literatura, que está aqui, está em outro lugar ao mesmo tempo, né? A fita Mentos, você vai caminhando por ela, e quando você caminha, você volta ao mesmo lugar. E ele tem uma fascinação com o surrealismo, né? Sim. Bom, a Casa Tomada, você citou antes da aula, o conto de dois irmãos que vivem juntos, a Irene e o... Bom, não lembro. Mas estão lá na casa, só os dois, uma casa enorme, em que viveriam 8 pessoas, e eles têm uma parte da casa que só abrem de vez em quando para limpeza. E um dia ele vai lá, o irmão vai lá, e ouve um ruído. E o ruído vai se aproximando, ele fecha uma porta atrás dele, uma porta maciça, em que eles não mais terão acesso. Aquela parte da casa será esquecida pelos dois, porque foi tomada por essa figura aterrorizante que eles não enxergam, mas sabem que está lá. A vida vai rotineiramente, a irmã fazendo crochê e ele sentindo a falta dos livros que ficaram na outra parte da casa. É tricô, né? Eu não sei a diferença entre um e o outro. Eu tentei aprender ponto cruz uma vez. E eu não tenho nenhuma qualidade para costura, nem para ser um bispo do Rosário, né? Para fazer obra de arte com isso, muito menos. Então, um dia, eles escutam o mesmo barulho vindo da cozinha e do banheiro. E aí, o que acontece? Precisam correr. E, no final, para resumir a história, eles são quase que expulsos de casa, sem nunca terem visto o que estava causando mal. É só o ruído, só uma presença. O sujeito fecha a porta, sai da casa e torce para que nenhum ladrão decida roubar a casa, senão ele vai se encontrar com aquele sujeito aterrorizante. Não sabemos se alguém depois entra na casa ou não. E o que era isso que os aterrorizava. O Cortázar diz que essa história veio num sonho. E que ele acordou e escreveu numa sentada, um sonho em que ele ia passando de um cômodo a outro e os cômodos iam se fechando atrás dele, e até que chegava a última porta, que ele achava ser um lugar seguro, e era a porta de saída. Essa é a versão do Cortázar. Mas os críticos enxergaram nisso uma alegoria da Argentina. Ele diz: essa não é a minha leitura, mas é uma leitura possível. Talvez eu tenha projetado isso num sonho sem saber, mas já estivesse pensando de fato nisso. Porque o sonho se localiza no campo do simbólico. Enfim, a maneira como nós vamos ler o conto ou interpretar o conto não depende mais do autor. Depende da nossa experiência como leitores. Esse leitor cúmplice, mas que ao mesmo tempo passa a ter direitos iguais sobre o texto. Como o Menard teve direitos iguais ao Cervantes ao escrever o Quixote. Porque no fim das contas, não importa tanto o emissor da mensagem, mas a própria mensagem. E a maneira como é recebida por cada um dos receptores. Mas há um outro conto com o qual
o Continuidade dos Parques Dialoga. É um conto do Borges, que é O Sul. É um conto de temática gauchesca. Que está lá no Ficções também. Eu acho que não vou conseguir fazer o que eu queria, que é ler trechos de outros contos do Cortázar, para mostrar por que esse conto é um epítome. Se nós pegarmos um conto como As Armas Secretas, que o personagem é possuído por uma história que o antecedia, é um sujeito que está enamorado, a moça não quer ir para a cama com ele, eles vão para a casa da moça, ele tenta levá-la a escada acima, ela diz que não, e no fim ele tenta matá-la, chega a matá-la, eles ficam um tanto em suspenso. E aí os amigos, ela nesse meio tempo consegue falar com os amigos, os amigos vão pensando no que tinha ocorrido com ela antes. Que durante a guerra tinha sido, desculpem, antes foi você, agora fui eu. Estamos quites. O que dá a entender, ela havia sido estuprada, ainda na pré-adolescência, por um soldado alemão. E aí, ao longo do conto, o sujeito, sem querer, lembra de melodias. Lembra basicamente do Schumann. E no final, ele está cumprindo um destino sem saber porquê e se transformando naquela sombra do passado. Se pegarmos um conto como... me ajuda aí, Otávio, o conto da luva no metrô. Está aqui, eu acho. Fora de hora. Não, está no octaedro. Esse livro aqui, peço desculpas à Biblioteca de Catanduva, que eu nunca devolvi esse livro. Pescoço de Gatinho Preto. Então, o cenário é de um homem e uma mulher no metrô, um sujeito que gosta de estar no metrô, segurar na barra do metrô e ir deslizando a mão sutilmente para a mão das mulheres. Às vezes é um homem, mas ele gosta desse jogo, e de repente é uma mão que corresponde, uma mão metida numa luva, como se fosse o pescoço de um gatinho preto. Essa é a expressão do texto. Ele vai para a casa da moça, a moça diz: olha, mas você não entende, porque ela corresponde e a mão é quase que autônoma, a mão faz coisas que ela não quer. Ele diz: não é nada, você está exagerando. Não, você não entende, é que... E ela nunca diz o que é. De repente eles vão para a cama, a moça pede que se acenda uma vela, ele diz que não, e de repente ele vê uma coisa se mexer no canto do quarto, e eles têm uma luta como de dois gatos. Ele consegue escapar, fecha a porta do apartamento e escuta uma batida contra a porta, e fica imaginando que ela está lá dentro sangrando, mas ele não pode entrar. Então, esse sujeito que conhece uma mulher que tem uma identidade dupla, pelo que se entende do conto, mas ele mesmo acaba se tornando aquilo também, acaba contaminado por aquilo. Então são procedimentos que vão se repetindo no Cortázar, e aí os críticos dizem que ele é um escritor de clichês, mas há que se fazer um porém. Dizer que o Cortázar é um escritor de clichês 50 anos depois é bastante cômodo. E cada escritor tem os seus clichês. O Borges tem clichês. O Poe tem clichês, e a gente sabe disso, a gente estudou aqui.
O fato de um escritor ter ou não temas de predileção, fórmulas de predileção, não o faz um escritor menor. Porque a dificuldade está em como fazer, não no ter feito. E é um nível de elaboração que, olha, salvo raras exceções, nenhum desses críticos seria capaz de fazer, eu também não, qualquer um de nós também não, porque são contos do Cortázar. E são assim porque são dele. Talvez o que atrapalhe também a leitura do Cortázar hoje seja a infinidade de epígonos, de imitadores ruins. E aí se tem a impressão de estar lendo o Cortázar a exaustão, mas não, aquilo é uma imitação mal feita de um Cortázar, um simulacro de um Cortázar. Há um conto de que eu gosto muitíssimo, que é o Liliana Chorando. Alguém já leu Liliana Chorando? Está no octaedro, acho que é fácil de encontrar na internet. Começa assim: ainda bem que é Ramos e não outro médico, com ele sempre houve um pacto, eu sabia que chegado o momento ele ia me dizer, ou pelo menos me daria a entender, sem me dizê-lo de todo. Custou ao coitado 15 anos de amizade, noites de pôquer e fins de semana no campo, o problema de sempre, mas na hora da verdade é assim, e entre homens vale mais do que as mentiras de consultório, coloridas como os comprimidos ou o líquido cor-de-rosa que gota a gota me vai penetrando nas veias. É um sujeito que está com uma doença terminal, há um médico amigo que trata dele, mas há um amigo muito chegado que trata de apaziguar as coisas, os sentimentos, que é o Alfredo. Muito chegado da mãe dele, muito chegado da esposa dele, do filho dele. E nesses momentos finais, ele vai imaginando como o Alfredo vai adquirindo o hábito da casa e no final, a intenção de que o Ramos, o médico, não conte sobre a doença terminal é para que Liliana, a esposa, não chore. Mas no final, Liliana chorando nos ombros do Alfredo significa o término, a extremidade de onde ia começar outra maneira de viver. E imagina Liliana e Alfredo vivendo a vida sem ele, mas de tal maneira que aquilo parece já se concretizar. Então, uma suposição, uma hipótese que se concretiza dentro do próprio texto, mas ao mesmo tempo não deixa de ser hipótese. É um procedimento do Cortázar, que está aqui nos outros contos. É um conto muito bonito. Embora eu considere o livro mais bonito do Cortázar, esse aqui, por uma questão ideológica, talvez. Nicarágua, tan violentamente dulce. Contra a Nicarágua na ditadura. Tem alguns textos políticos incluídos, mas há um texto que é Apocalipsis de Solentiname, que é uma narrativa da vida de uma espécie de exército paramilitar coordenado pelo Ernesto Cardenal, poeta e pároco, um padre. E a maneira como as pessoas comungam, como a vida religiosa toma outro sentido e se imbrica a vida comum, a um sentido de comunidade a ser recuperado num país que está se desfazendo. É um texto lindo, né? Um recorte poético para a realidade que é muito bem feito. E recomendo a leitura também. Então, do leitor personagem, do Continuidade dos Parques, ao leitor externo, nós temos mediações que estão dentro do conto. E cabe ao leitor externo fazer aquilo que o leitor interno foi incapaz.
refletir sobre o procedimento literário. Eu me deixo possuir pela literatura de tal modo que alguém me arrombará a porta e punhal na mão, ou consigo um distanciamento e um estranhamento daquilo que se passou, de modo que a leitura possa ser um método de conhecimento, como pretendia o Borges, e não apenas de divertimento, de prazer efêmero, que é isso do leitor pequeno burguês, né? O pequeno prazer. Ou como Roland Barthes diria, leitura de prazer e leitura de gozo. É possível ter as duas ao mesmo tempo, mas o ideal é possível ter as duas ao mesmo tempo, mas também é possível que só exista o leitor do prazer e o leitor de fruição, né? O leitor de gozo. E gozo é muito melhor do que um prazer erótico. Bom, é a ideia do próprio Barthes, né? Não é minha. É quase um libelo contra a literatura de consumo, contra uma literatura fácil, uma literatura que já vem mastigada e que nos incita a uma outra atitude como leitores. Eu conversei um pouquinho, acho que 2 minutos com o Rodrigo antes, e foi muito bom, né? Disse, eu não conhecia o texto, conhecia há pouco tempo, e você chega ao final e diz, não pode ser, né? É isso mesmo. Claro que numa segunda leitura, nós já estamos salvaguardados da surpresa. Mas o texto lido pela primeira vez nos põe em estado um estado catártico, né, que a literatura proporciona, de nos transportarmos para outra dimensão. Então, o mundo e o espaço e o tempo da narrativa se confundem com o espaço e o tempo dessa outra narrativa, que se confundem com o nosso espaço e tempo. E se a grande questão do conto é a ambientação, e não só acontecimento, este conto nos põe dentro da ambientação. Não apenas prepara a ambientação, mas nos insere na ambientação. Porque lendo aqui, embora não estejamos sentados numa poltrona de veludo, podemos ser surpreendidos a qualquer momento por um amante alucinado com um punhal nas mãos. E azar de quem estiver lendo naquele instante, né? Então, o lugar do leitor, puramente estático e racional, é substituído por uma natureza dinâmica. E vejam, a natureza que está fora da sala do leitor primordial, do leitor interno, é um bosque. Há vida lá fora, há coisas acontecendo lá fora. E o sujeito se volta contra o real, contra a vida lá fora, como se a literatura fosse uma coisa separada da vida. E para o Cortázar, a literatura é um modo de vida. A literatura invade a vida. Ele conseguiu viver isso, até por causa do sucesso, né? Quando não se encontra esse sucesso, é mais difícil viver assim. Mas é fora dessa sala em que há também um aspecto essencial do conto, que é a transgressão. A transgressão do real e a transgressão da linguagem. É fora desse leitor. Ele crê estar dentro do texto, mas naquela posição, com aquela atitude de leitura, se afasta cada vez mais daquilo que está lendo. Está se distanciando do texto de uma maneira errada, né? Esse distanciamento crítico é necessário, mas não um distanciamento que me separe por completo
do meu mundo real e do mundo real do texto. Então, o assassinato, o prenúncio do assassinato no fim do livro, do fim do conto, é como um homicídio epistemológico. O Cortázar está assassinando um certo tipo de leitor e um certo tipo de autor. Não só morre o autor, mas morre um certo tipo de leitor para que outro leitor se ponha no lugar, que somos nós. Aquele leitor, aquele modo de leitura não é mais possível. Só um modo de leitura que tome consciência do narrado, que é o efeito inescapável desse conto. Nós tomamos de imediato consciência. Só esse modo de leitura é possível. Claro, quando estou falando de modo de leitura, é uma atitude de leitura, é um modo como mood, né? um estado de alma de leitura, porque interpretações são infinitas, maneiras de ler são infinitas, mas esse modo é um estado de alma necessário para a literatura. Vejam o que diz um crítico, que é o Juan Navarro. Ao desassossego borgiano da possibilidade de que nós, leitores, também possamos ser lidos, se soma o perigo de nossa aniquilação pelo texto. Ou renascemos, ou nascemos com o texto como leitores, ou somos por ele também aniquilados se nos deixarmos devorar. É um bom crítico esse. Eu não consegui achar o texto original. Eu li uma crítica sobre o texto dele, né? Uma crítica de segunda mão, mas há trechos inteiros lá e parece uma excelente crítica. A imbricação de níveis do texto, nível narrativo, nível espacial, nível temporal, transformam a realidade numa construção subjetiva e torna realidade e literatura como estruturas homólogas. Porque tanto a realidade quanto a literatura se fundamentam numa coisa: a linguagem. Sem linguagem, não há como compreender o real e não há como compreender a literatura. E essa imbricação que faz da linguagem o lugar não só privilegiado do texto e do autor, mas também do leitor. Para Cortázar não existem dentros e foras do texto, apenas continuidades. Não há um fora do texto, tudo é texto, o mundo é texto, o universo é texto e textura. Eu citei brevemente o conto O Sul, do Borges. Vamos dar uma olhadinha nesses últimos 5 minutos? Pode ser? Imagina, depois você lê lá que está no Ficções. Fica tranquilo. Borges. Ficções. É o último conto do Ficções. Bom, é a história de alguém que recebe uma edição das 1001 Noites e fica tão ansioso para ler o livro que vai subir as escadas de onde mora, bate a cabeça, sangra, é internado numa clínica com septicemia e lá passa a ter sonhos terríveis. Imagina estar no inferno, porque nem o gelo causa sensação de frescor na sua boca. Mas passado um tempo, aí já não se sabe se ele está sonhando ou se acontece de fato.
Ele é levado a essa casa, que lhe pertence, mas que ele precisa tomar posse da casa, que fica no sul. O sul é o lugar dos gaúchos, dos pampas. Ele para numa plataforma que não conhecia, é um lugar inóspito, ele acaba ficando por lá, almoçando por lá, mas em momento nenhum ele se desprende das 1001 noites. Vou achar aqui aqui. Então é no verão de 1939, tem até o endereço dele, a febre o desgastou, as ilustrações das 1001 noites serviram para decorar pesadelos. Então ele não chega a ler o livro, mas as ilustrações causam pesadelos. Não sei que edição é essa das 1001 noites, mas pelo que lembro, as ilustrações das 1001 noites não são capazes disso, né? Então é um estado de alteração de consciência. Ao longo da penúltima plataforma, o trem esperava. Dalman percorreu os vagões e deparou com um quase vazio. Acomodou na rede a mala. Quando o trem arrancou, abriu e tirou, depois de certa vacilação, o primeiro tomo das 1001 noites. Viajar com esse livro tão vinculado à história de sua desventura era uma afirmação de que essa desdita havia sido anulada e um desafio alegre e secreto às frustradas forças do mal. Então, como se o livro tivesse o poder de aplacar a desgraça. A literatura salva um afogado, um poema salva um afogado, não salva coisa nenhuma, né? Literatura nos dá consciência de que um afogamento pode ser o ponto final, só isso. É só isso que a literatura faz. Mais acaba com as nossas esperanças do que nos renova a confiança, né? Então, dormiu nos seus sonhos, aceita caminhar até o trevo, chega a um lugar, há um trecho anterior que eu não estou localizando, que o narrador diz que o Dalman lia as 1001 noites como que para aplacar a realidade. É essa a expressão, como que para aplacar a realidade. É o mesmo tipo de leitor daquele leitor interno do conto do Cortázar. Um sujeito que lê sem que a história ou o livro tenham de fato importância. O livro como um acessório, como um momento de distração. E ele não percebe que, se estivesse lendo o livro, poderia talvez encontrar uma saída, mas prefere tratar o livro de maneira superficial e se embrenha numa realidade que não pode dar conta. Então ele está num bar, alguém joga uma bolinha de pão na mesa e tem uns homens bêbados. Ele resolve não brigar, mas o dono do bar chega e diz o seu nome. Dalman, não se preocupe, fique tranquilo. E ele toma aquilo como uma sensação de perigo ainda maior. Afinal de contas, o sujeito disse o nome. Agora não é uma intriga contra um desconhecido proposta por aqueles homens, mas alguém que, de certa maneira, ele já conhece. Então ele se levanta, o sujeito levanta para a briga e propõe um duelo. Lança um punhal aos pés do Dalman. Lembra que tem um punhal lá no texto do Cortázar? E ele fica muito preocupado, porque vejam esse parágrafo. De um canto, o velho gaúcho estático,
qual Dalman viu um signo do sul que era seu, atirou-lhe uma adaga desembainhada que veio cair a seus pés. Era como se o sul tivesse resolvido que Dalman aceitasse o duelo. Dalman inclinou-se para recolher a adaga e sentiu duas coisas. A primeira é que esse ato quase instintivo o comprometeria a lutar. A segunda, que a arma em sua mão inábil não serviria para defendê-lo, mas para justificar que o matassem. O compromisso do personagem com a história é que o leva à morte. Esse pegar o punhal é o que determina o destino, como sinal simbólico. O punhal que reaparece no texto do Cortázar como o último objeto de importância, empunhado pelo amante, pronto a matar o leitor. Ou seja, o leitor já foi cooptado pelo texto. É inescapável, como se o sul decidisse que ele aceitasse o duelo, como se o texto decidisse que o leitor tem que aceitar o duelo. E ele vai saindo, a última frase: Dalman empunha com firmeza a faca, que provavelmente não saberá manejar, e sai à planície. O texto também deixa em suspensão a morte. Nós não sabemos se ele perdeu o duelo. No texto do Cortázar, não sabemos se o leitor morre. E não sabemos se podemos morrer. A literatura do Cortázar, para mim, é um desafio, é sempre nova, apesar dos clichês, apesar das deficiências que toda literatura tem, mas é um grande escritor, que, como vimos hoje, consegue, com uma economia da linguagem, transformar o conto fantástico, se assim quisermos chamá-lo, não apenas numa realidade externa, mas uma realidade interna ao texto e contígua à vida do leitor. O leitor interno e o leitor externo, que somos nós. É isso por hoje.